morte a imagem do amor. Se no meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou.
Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Amém? Louvado seja Deus. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Marcos 4, do 1 até o 9. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tu és grandioso, Pai. Nós te adoramos. Nós glorificamos o teu nome pelas tuas obras, Pai, pelas tuas maravilhas. Porque o Senhor é grandioso e maravilhoso para com o teu povo. Amém, igreja? Diz assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra, em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Senhor, a Tua palavra, que é o alimento, meu Deus, para que nós possamos prosseguir na fé, meu Deus, diante dos Teus caminhos e alcançar, meu Pai, a tão gloriosa salvação que o Senhor tem para aqueles que creem no Seu nome. Fala conosco, ó Deus, possa usar o Seu servo nesta noite a transmitir a Tua palavra, de maneira, Senhor, a tocar profundamente em nossos corações, Pai, e levarmos a uma vida profunda e cada vez mais, meu Deus, em comunhão contigo, Pai. Se conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, gloriosa, da parte de Deus para nós, uma parábola bastante conhecida, não é verdade? Mas se formos atentar para o momento, para o contexto em que ela aqui foi dita à multidão e aos discípulos, foi um momento bastante oportuno e interessante. Interessante porque no momento em que o Senhor proferiu a palavra, no momento em que Jesus então contou essa parábola, a palavra de Deus fala que muitos não compreenderam sobre o que é que ele estava dizendo, sobre que sentido ele tinha em dizer que o semeador saiu a trabalhar e aquela semente que ele estava semeando caiu
em diversos tipos de terrenos diferentes e em cada terreno diferente teve um resultado diferente também, não é verdade? E esse é o primeiro ponto que eu quero com você pensar e meditar um pouco nessa noite, porque nós vivemos a nossa vida e temos as nossas rotinas cotidianas de maneira que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma rápida e ter o melhor resultado possível, não é verdade? A gente tem os nossos métodos para que a gente possa estudar, a gente tem os nossos métodos, não é verdade? A nossa rotina, quando a gente levanta pela manhã, não é verdade? Tem uns que têm rotina de se trocar primeiro, tem uns que têm rotina de ir ao banho primeiro, tem outros que têm rotina de jogar uma água no rosto primeiro, senão não desperta ainda, fica meio assim, né? Meio molenga. Mas veja que toda rotina e tudo que a gente faz traz um resultado na nossa vida. De maneira que, se nós queremos obter um resultado diferente, nós temos que agir de maneira diferente. Não adianta eu fazer do mesmo jeito e querer um resultado diferente, porque eu não vou ter. Veja só que algo interessante. A palavra fala que esse semeador que saiu a semear, partes da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Se eu seguir a minha vida sempre semeando ou deixando cair a semente à beira do caminho, eu nunca vou ter o resultado que é o fruto daquela semente, porque sempre virão as aves do céu e vão comer do fruto. Talvez tenha sido assim na sua vida. Você tem lutado, você tem batalhado, e o resultado não tem vindo na proporção que você gostaria de ter. E você tem pensado, Deus, me ajuda, eu estou fazendo, e o resultado não tem sido o mesmo. Você tem procurado achar qual é a causa. Tem muita gente que acha, poxa vida, eu nasci para dar errado. Eu nasci realmente para sofrer. Tem gente que acha que essa é o destino que ela tem. Não é verdade? Mas a palavra fala aí que os discípulos ficaram curiosos, querendo saber o que Jesus estava querendo dizer profundamente com essa parábola. O que Jesus estava querendo realmente falar com a igreja, falar com as pessoas. E eles vieram e perguntaram. Quando no versículo 10 a palavra de Deus diz assim: quando Jesus ficou só e os que estavam junto dele com os 12 discípulos o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus, então, no versículo 13, fala: não entendeis a parábola? E Jesus, então, seguiu a explicar para eles. O que o semeador estava semeando, o que o semeador, ele semeia, é a palavra de Deus. Amém? E os que caem à beira do caminho são onde a palavra é semeada, ou seja, aqueles que ouvem a palavra, mas enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. É aquelas pessoas, igreja,
que ouvem a palavra, vêm à igreja, mas os seus pensamentos estão lá fora. Sabe aquela pessoa que está aqui, mas o pensamento dela vaga? Mas vaga assim, irmão, de maneira a pensar em qualquer coisa. Vaga, às vezes, pensando no jogo de futebol. Vaga, às vezes, pensando na reprise da novela. Vaga, às vezes, pensando em diversas situações, menos no que a palavra de Deus está querendo dizer para ele. Veja que Satanás é quem rouba. E por que Satanás ele rouba a palavra semeada no nosso coração? Você já parou para pensar? Por que Deus ele envia a sua palavra para nós? Para que nós possamos dar fruto. Amém? Glória a Deus. Para que essa semente que é a palavra de Deus semeada em nós possa produzir fruto, possa fazer efeito, possa nos dar vitória, possa aumentar a nossa fé, possa nos fortalecer para enfrentar as lutas do dia a dia. Mas essa é a estratégia de Satanás, igreja. Roubar a palavra de Deus semeada em nós, remover, como Jesus disse aí, tira a palavra que foi semeada em nós, para que nós não venhamos dar fruto. Aí a pessoa volta para casa e a vida dela continua do mesmo jeito. Não muda nada. A pessoa, poxa, mas eu fui na igreja. Poxa, mas eu ouvi a palavra, mas permitiu com que Satanás pudesse ter retirado. Irmão, tem pessoas assim. Se você perguntar para ela no final do culto, ali na porta, qual foi a palavra que foi pregada hoje, ela não lembra mais. Por incrível que pareça, é assim, igreja. Por incrível que pareça, existem acontecimentos desse jeito, porque a pessoa estava totalmente alheia ao que estava acontecendo aqui. Só o corpo que estava aqui presente, mas o pensamento viajou, deu a volta ao mundo milhares de vezes aí, se pudesse contar. Mas nós, igreja, precisamos estar atentos, porque isso pode acontecer comigo e com você. Porque aonde é que a palavra de Deus ela é semeada? No nosso coração. O nosso coração não pode estar vagando à beira do caminho. O nosso coração não pode estar perdido. Mesmo que estejamos passando por dificuldades, mesmo que estejamos enfrentando grandes problemas, mesmo que estejamos passando por momentos de decisões difíceis e complexas na nossa vida, por momentos de mudança, eu não posso estar com o meu coração perdido e boiando, como diz, o jargão popular, boiando na maionese, viajando na maionese, Não posso. Eu preciso estar atento no que Jesus está falando comigo, para que eu possa obter o maior proveito da palavra que foi semeada. Porque a palavra que Deus envia para nós é para benefício de quem, irmão? É para benefício de Deus? Não, Deus, Ele é Deus. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas, de modo nada acontecer as ocultas ou as escondidas que Deus não saiba. Então, Deus envia a sua palavra para que nós possamos ter uma vida diferente, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ter uma vida próspera, para que nós possamos viver de verdade.
Porque qualquer vida que a gente leva distante de Jesus não é vida. Entendeu? Não é vida. A pessoa está passando somente. Mas aquele que vive na presença de Jesus, esse vive intensamente. E Deus faz milagres. E transforma. E muda a nossa história. Entende? Veja aqui que nós precisamos cuidar para que o inimigo não tire a palavra do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Fala aí pro irmão que está do seu lado. Fala, ó, não deixa o inimigo roubar a palavra semeada no teu coração. Aleluia. Não deixa não. Não deixa não. Porque é esta palavra que vai te dar vitória. Se o inimigo tirou a palavra que foi semeada, como é que você vai ter vitória? No momento de você colocar em prática a palavra, você vai falar, ai, eu lembro que o pastor falou sobre alguma coisa assim, no culto, mas o que era? O que era? O que era? Fugiu. Não é que fugiu da memória. O diabo veio e tirou, igreja, tirou. Veja que a palavra de Deus é clara como diz. Entende? E ele segue dizendo, esse é somente um tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus e permite e deixa o diabo tirar. É a mesma coisa que você receber uma preciosidade, né? Porque a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro. Você recebe uma preciosidade e deixa outra pessoa vir roubar essa pedra preciosa de você. Já parou para pensar isso? A gente corre o risco. A gente deixa muitas vezes o inimigo fazer isso quando não praticamos ou quando permitimos que a palavra de Deus seja retirada do nosso coração. Olha lá o que ele diz. Semelhantemente, versículo 16, são os que recebem, os que a semente cai em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebe com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Louvado seja Deus. Esse é outro tipo de terreno que cai a palavra de Deus. Cai em aquela pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, sabe? Que sai assim, olha, hoje o Senhor falou comigo, hoje a palavra, olha, ela foi gloriosa, olha, eu vou seguir, eu vou praticar essa palavra, porque a minha vitória está pronta, a minha vitória foi decretada, olha, a partir dessa palavra, a minha vida mudou, a minha vida não vai ser mais a mesma. Mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, a pessoa já esqueceu da palavra. Eu acho que não é isso mais que Deus tem para mim, não. Porque aumentaram-se as dificuldades, os problemas cresceram e eu deixei a palavra de lado. Ao invés de praticar ela. Ao invés de tomar posse do que o Senhor tem para a minha vida, para a nossa vida. Não é assim? A palavra de Deus falou e diz que no passado Deus falou com Josué, levanta e anima todo esse povo aí e passa esse Jordão, porque vocês têm que tomar posse da terra que eu prometi para vocês. E eles chegaram lá, a terra estava prontinha para eles, só habitar? Não. O que tinha lá? Tinha inimigos. Alguns deles eram gigantes. Mas Deus tinha dado a promessa.
Da mesma forma para nós, igreja. Deus tem nos dado grandes promessas, mas as promessas não são entregues de mão beijada. Nós temos que tomar posse delas. Mas o inimigo se levanta. E muitos deles são o quê? Gigantes. São difíceis de enfrentar. Mas a promessa já foi feita. Deus prometeu, Deus falou que a vitória é sua, Deus falou que a terra é sua, Deus falou que a bênção é sua. Ah, mas o gigante levantou, olha, mas levantou um problema lá na minha casa por conta disso, Deus. Vamos deixar isso para lá. Muita gente, igreja, abre mão da bênção, abre mão da promessa porque não quer conflito. E uma coisa eu quero te dizer nessa noite. Alguns conflitos podem ser evitados, mas muitos são necessários. Muitos são necessários. Nós não vamos sair aí procurando conflitos de forma alguma. Mas alguns conflitos dá para a gente evitar. Mas alguns conflitos, se a gente evitar, a gente vai estar abrindo mão da bênção que Deus tem para nós, igreja. Como que eu posso fazer isso? Se Deus tem uma bênção para mim, eu vou dizer, olha Deus, deixa para lá, eu não quero mais não, porque, olha, essa bênção, toma posse disso, vai trazer conflito. Mas mesmo que traga conflito, irmão, Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele renova. O conflito talvez gera uma inquietação, uma insatisfação no começo, mas depois que a obra de Deus começa a tomar forma, as coisas começam a se renovar. Não é verdade? Começa a aparecer e aquela pessoa que até então estava em conflito com você, ela começa a ver a mão de Deus agindo na sua vida. É isso. Então eu não posso desistir da minha bênção. Eu não posso desistir do que Deus tem para a minha vida por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das circunstâncias. Como que eu posso orar para Deus fazer um milagre se eu tenho medo da circunstância? Como que eu posso orar para Deus ir comigo por causa da situação difícil, mas eu tenho medo da situação? Se você orou para Deus ir com você, irmão, acabou o medo da situação. É ou não é verdade? Porque quem é maior? A situação ou Deus? Quem é maior? O inimigo ou Deus? Então, se Jesus está comigo, não é verdade? Quem poderá ser contra? Como diz o versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou ter medo de quê? O salmista diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Do que é que eu vou ter medo? O que é que o homem pode fazer contra mim se o Senhor é comigo? É ou não é verdade? Então veja, e tome posse da palavra do Senhor. E não deixe as circunstâncias, por menor ou por maior que seja, te impedir ou te fazer desistir, desanimar de todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Seja firme. Glória a Deus. Tenha uma fé firme, inabalável, porque o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, para nós tomarmos posse
Nós temos que perseverar. Não é perseverar em uma luta ou outra, mas perseverar até o fim. Até o fim, amém? Temos que perseverar até o fim. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, persevera, porque a vitória é certa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Qual que é a próxima pessoa aqui que está simbolizada nessa parábola? Outros são os que a palavra foi semeada nos espinhos. São os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Olha isso. E essa passagem, esse versículo, é o que nós mais temos visto nos dias de hoje. A pessoa não tem mais tempo para buscar Deus, a pessoa não tem mais tempo para orar, a pessoa não tem mais tempo para falar com Deus, não tem mais tempo para buscar uma palavra, para buscar uma direção de Deus. Por quê? Porque ela está muito ocupada com os seus afazeres, com os cuidados desse mundo, com a fascinação pela riqueza. É ou não é que nós temos mais visto hoje? Quantas pessoas, igreja, quantas pessoas que entraram nessa onda de investimentos, conforme tem os vídeos nas redes sociais aí, e perderam grandes quantias. Não é? Não estou querendo aqui dizer que é errado você investir. Mas, poxa, se for investir em alguma coisa, qual é a maneira? Porque eles dizem que todo investimento tem os riscos. E qual é a maneira de eu investir e não sofrer com risco? De eu investir debaixo da direção de Deus. De eu investir guiado pelo Espírito Santo. Então, eu não posso deixar que uma coisa, ou que as coisas desse mundo, a correria por uma posição social melhor, por uma locação melhor no mercado de trabalho, venha me impedir de ter comunhão com Deus. Não posso. O trabalho não pode me impedir de ter comunhão com Deus. Veja bem, eu tenho que batalhar para que isso não aconteça. Antigamente, irmão, bem antigamente, era mais fácil isso. Não é verdade? Porque a maioria, todas as pessoas, pouquíssimos eram os cargos, não é verdade? Que trabalhavam-se à noite e durante o dia ficava. Hoje não, né? Hoje tem diversos turnos aí. E tem turnos que nos impedem de meditar na palavra de Deus. Ou que vai demandar de nós o quê? Um empenho muito grande. Mas fala a verdade para mim. Você trabalhou aquele dia cansativo, aquele dia duro, como é quase todos os dias, não é verdade? E aí você chega em casa moído, cansado do dia duro de trabalho, ainda tem os afazeres de casa para concluir, e de repente sobra tempo para meditar na palavra, sobra tempo para falar com Deus. Eu tenho isso para fazer, não vai dar para ir para a igreja. Olha, as roupas estão aqui para lavar. Eu tenho que fazer janta, e da janta eu tenho que também preparar o almoço do dia seguinte. E não sobra tempo para o Senhor. Eu quero fazer uma viagem. Quando eu tiver um tempinho, vou na igreja? Não, aí eu quero viajar, eu preciso descansar.
Ah, quando eu tiver um tempinho, aí eu vou na igreja. Não, aí eu vou querer dar um passeio e tal. Faz tempo que eu queria frequentar aquele lugar. E a palavra de Deus fica infrutífera, diz aí. Aí que jeito que nós vamos ter vitória? Que jeito que nós vamos desfrutar com plenitude todos os planos de Deus para nós? Ah, mas você tem que entender que é a minha necessidade. Uma coisa eu quero te dizer, igreja, e o Espírito Santo vai falar no seu coração nesse momento. A maior dificuldade do homem é conseguir levar a vida distante de Deus. Ele fica lutando, indo e vindo, quebrando a cabeça em diversas coisas, em diversos lugares, quando era somente ficar nos caminhos do Senhor. Permanecer nos caminhos do Senhor é a grande estratégia do inimigo nesses dias. É uma promoção, entendeu? É uma mudança. Olha, você vai ter um trabalho que você vai ganhar o dobro, mas você vai ter que ir para outro lugar, distanciando da família. Muitos, o casamento acaba por conta disso. Muitos, a família é destruída por causa disso. Porque o pensamento era bom, não era? Mas o resultado foi inesperado. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus. Veja só, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o mundo. Cuidado com a riqueza. Vira para o seu irmão e fala para ele, cuidado com as demais ambições. Toma cuidado. Cuidado com essas coisas, porque os cuidados do mundo, a riqueza e as ambições concorrem com a palavra. E se eu alimentar mais uma coisa do que a outra, a palavra fica infrutífera. Não está dizendo aí que eu não posso ter ambição. Não está dizendo aí que eu não posso ter riqueza. Mas que eu não posso deixar essas coisas concorrer com a palavra. O tempo da palavra, irmão, o tempo do culto, é o tempo que eu tenho que fazer o quê? Para tudo. Para tudo. Irmão, vai aparecer aquele aniversário justo na hora do seu culto. Olha, vai chegar aquela pessoa na sua casa a hora que você estiver saindo para ir para o culto. Mas olha o que eu quero te dizer. Deus vai te honrar se você não atender essa pessoa e for para o culto. Vou falar, olha, essa pessoa é de Deus. Vão olhar para você e vão começar mais ainda a ver Deus na sua vida. Sabe? Porque fala, olha, ela não para por nada por causa de Deus. Por buscar a Deus. E é assim, irmãos, que as pessoas vão começar a olhar para a nossa vida e vão começar a ver a obra de Deus na nossa vida. E quando elas olharem e verem o que Deus está fazendo, porque às vezes, igreja, infelizmente, nós esquecemos e não vemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas aquela pessoa que está olhando para você, ela está vendo. Ela está comparando a vida de quem está com Deus e de quem não é. Ela está comparando o que Deus está fazendo na sua vida. E questionando por que Deus está fazendo isso. E por que é que Deus faz isso na nossa vida? Porque nós recebemos a palavra de Deus em boa terra, como diz no versículo 20. É aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando. Como que eu mostro que eu recebo a palavra? Quando eu frutifico. Jesus já está mostrando para a gente.
Como é que é? Aquela pessoa que a palavra foi semeada em boa terra, é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe e frutifica. E como é que é esse fruto? De uma semente, o fruto pode ser a 30, a 60 e a 100. Ó, dá para imaginar você plantar uma semente e colher 30 frutos? 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Isso a matemática, a probabilidade, não consegue calcular. Mas, se nós mantermos a nossa fé nos caminhos do Senhor, é assim que vai ser. É assim. As pessoas vão olhar, não vão entender. Mas você precisa ter sabedoria para explicar que não é você, mas é o poder de Deus. Não é verdade? A semente é plantada e você frutifica. E Deus faz uma grande obra. Amém? Louvado seja Deus. Do que adianta eu deixar que as riquezas, que as minhas ambições, que os cuidados desse mundo venham afogar a palavra, venham tirar mas é um grande benefício que eu vou ter. O maior benefício que você tem é a salvação. É os cuidados de Deus para com a sua vida, para com a sua família. De você chegar em casa e ter uma vida em paz na sua casa, paz na sua família, sabe? E para que a gente continue assim, nós temos que caminhar na presença de Deus, os caminhos do Senhor. Senão eu vou perder o maior fruto que a semente de Deus traz na nossa vida, que é a salvação. Eu vou correr o risco de deixar as minhas ambições concorrerem com a palavra de Deus e sair por esse mundo a fim de ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. É o que diz a palavra. Mas é vontade de Deus que você perca a sua alma? É vontade de Deus que você perca a sua família? É vontade de Deus que você perca a sua fé? É vontade de Deus que você perca a sua saúde? Muito pelo contrário. É vontade de Deus que você tenha todas essas coisas em abundância. Mas que você reconheça que a fonte de todas essas coisas está em Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Veja que quando Jesus ele explica a parábola e todos a compreendem, eles começam a olhar que, poxa vida, olha quantos tipos de pessoa tem. Olha, eu posso ser aquela pessoa que está à beira do caminho e permite o inimigo roubar a palavra. Olha, eu posso ser aquela pessoa que tem o coração tão duro, feito uma pedra, em que a palavra não consegue gerar uma raiz. Não gerando a raiz, não consegue produzir fruto. Mesmo que eu alegre por um momento aqui, mas quando eu chego em casa, eu volto para a minha realidade. Eu não posso ser aquela pessoa preocupada com os cuidados desse mundo, com as minhas ambições, que são como espinhos que sufocam a palavra de Deus, que concorrem
Olha isso. É concorrência com a palavra. A palavra de Deus não pode ter concorrência na nossa vida. Não pode, de maneira alguma. A palavra de Deus não pode, tem que ter prioridade. Prioridade. Certa vez, Satanás foi tentar Jesus. Tentou Jesus porque Jesus estava com fome. E falou para Jesus: olha, ordena que essas pedras se tornem em pães. Olha a prioridade da palavra. Jesus estava com fome. Ele podia ter falado: oh, Senhor, tem misericórdia, o Senhor vai entender. Mas eu estou com fome, eu não comi, eu jejuei o dia inteiro. Olha só, foi fácil para mim, eu preciso correr atrás de algo para comer. E Jesus virou para ele e respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos dá vida. É a presença de Jesus em nossas vidas que faz nos fazer tomar posse e viver os planos de Deus para a nossa vida. Coloca a mão no seu coração. Não deixe o inimigo roubar a palavra que foi plantada aí hoje. Não deixe que alguma dureza do coração, algum rancor que é guardado, venha atrapalhar a palavra de Deus de frutificar na sua vida. Não deixa que os cuidados desse mundo, a ambição pelas coisas de fora, venha atrapalhar, impedir a palavra de Deus de frutificar na sua vida. Vai repreendendo agora em nome de Jesus. Se você é aquela pessoa que quando está ouvindo a palavra, o seu pensamento começa a vagar, repreende agora em nome de Jesus, porque o inimigo está querendo roubar a palavra de você. Se você é aquela pessoa que mesmo ouvindo a palavra, não consegue tirar aquela mágoa do coração, não consegue abrir o coração para que seja removida a dureza de tudo isso, está repreendido agora em nome de Jesus. Deixe a palavra de Deus trabalhar no seu coração. Deixa Jesus fazer uma grande obra aí. Mas o que ela fez para mim foi muito bom. O que eu ouvi dela não foi fácil de engolir. Então joga fora. E se alimenta da palavra de Deus agora. Mas eu tenho tanto plano. Mas eu tenho tanto projeto. Olha, quando eu acabar isso aqui, eu quero fazer aquilo. Quando eu acabar aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Não deixa que essas coisas sejam concorrentes da palavra de Deus na sua vida. Porque você vai ter maior êxito e muito mais resultado se você dar prioridade à palavra de Deus, dar prioridade em estar na igreja, dar prioridade em estar na presença de Jesus, dar prioridade ao Espírito Santo de Deus na sua vida. O resultado vai ser maravilhoso, o resultado vai ser imensurável. Você vai ter resultado, não é só na área material, mas principalmente na sua vida espiritual. Porque você vai ver que quando se tem comunhão com Deus, nada do que acontece pode mais nos abalar. Aleluia. Pode se levantar o gigante, ele vai cair. Pode se ter uma muralha, também ela vai cair por terra.
Pode se levantar 11.000 contra você. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Dê esse espaço no seu coração. Tira agora tudo que não presta. Tudo que ocupa um lugar que deveria ser somente de Jesus no seu coração. E deixe a palavra entrar e produzir esse fruto, meu Deus. Fala com Deus agora. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, está o nosso coração aberto diante de Ti, Pai. Não, meu Deus, como um coração vagante à beira do caminho. Não, meu Deus, como um coração endurecido. Não, meu Deus, como um coração ocupado com as demais coisas materiais. Mas um coração sedento da Tua palavra, um coração sedento da Tua presença, um coração sedento das Tuas realizações, um coração sedento de Te conhecer e de ver, meu Pai amado, de desejar ver tudo o que o Senhor pode e vai fazer na nossa vida. Pai, vem quebrar todo o mal. Vem quebrar, meu Deus, toda a fraqueza, toda a inconstância. Vem quebrar, meu Deus amado, toda a desculpa que a gente levanta para estar ou para não estar em Tua presença. Pai, que não meçamos os esforços. Pai, que não haja nada mais importante que a Tua presença. Sê conosco e sê com a Tua igreja. Que essa palavra, meu Deus, como o Senhor mesmo a disse e a explicou para nós, possa crescer em nós de modo a produzirmos, a frutificarmos a 30, 60 e a 100 e darmos glória e honra a Ti, pelo poder glorioso que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Eu abençoo a Tua igreja, com a graça e a paz do Teu Filho Jesus Cristo, o grande amor do Teu coração e as consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem crê comigo, amém.